Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast Café com Dourado. Podcast onde a gente vai bater um papo bem interessante, um papo bem leve, descontraído, com pessoas que são excepcionais, melhores do que eu, no segmento que elas atuam. E hoje a gente vai bater um papo maravilhoso com duas pessoas que estão aqui na minha frente, Vanessa e Marco Aurélio. Eles são da Seda College Brasil e já vou deixar com eles para que eles possam se apresentar. Marco, primeiro as damas. Tudo bom, Vanessa? Tudo bem, Glauber. Tudo tranquilo. E aí, quem é Vanessa? Então, eu sou Vanessa, sou natural de Manaus, Amazonas. Atualmente moro aqui em Natal. Sou responsável pela expansão da Seda College aqui no Brasil. Uma escola de inglês que veio da Irlanda e fez sua primeira unidade aqui na capital Potiguar. Maravilha. Marco, a gente já se conhece há bastante tempo, pelo menos aí pelas minhas contas, uns 12 anos aí. Mas o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, não te conhece. Quem é Marco Aurélio Nóbrega? Fala, pessoal. Dourado, muito bom estar aqui primeiro. Marco Aurélio Nóbrega, como você colocou, né? Eu sou um potiguar, nascido aqui, sou alecrinense, nascido no Alecrim. Maravilha. Já rodei aí por alguns lugares, até falo sempre assim, por isso que o meu sotaque se perdeu um pouquinho, mas continuo sendo. Eu sou um incentivador de pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de extrair o melhor das pessoas. E dentro da minha trajetória profissional aí, no momento eu atuo junto com a Vanessa, né, nesse projeto aí audacioso da seda aqui no Brasil, para a gente fazer essa expansão, fazer acontecer e trazer a qualidade da seda, primeiramente para Natal e depois para o Brasil inteiro. Perfeito. Você sabe que eu lhe acompanho há bastante tempo e quando eu vi que você estava no projeto da seda, eu disse, eu quero conhecer um pouco mais esse projeto. Quero entender, e tinha uma Irlanda aí no meio e você sabe que a Irlanda ela tem um lugarzinho guardado na minha vida. Gosto muito da cultura de lá, acompanho, nunca fui, mas acompanho. Mas chegou a Seda College Brasil, mas eu queria entender o que é a Seda College. Vou deixar para a Vanessa, tá? Para ela responder. O que é, Vanessa, a Seda College Brasil? O que é a Seda College? Melhor ainda, o que é a Seda College no geral? Pronto. Falando de um contexto geral, na verdade, a Seda College é apenas um dos braços nossos educacionais. Na verdade, a gente é um grupo educacional chamado Seda Group, e a Seda College é um desses braços. Esse braço que é a escola de inglês. A gente tem uma escola de inglês desde 2009, lá em Dublin, na Irlanda. Então, nossa história começou toda na Irlanda. Já passaram pela nossa escola mais de 30 mil alunos de pelo menos mais de 40 países diferentes. Então, a nossa maior autoridade é ensinar inglês para estrangeiros que querem sair do seu país de origem para aprender inglês e viver a cultura do intercâmbio. Perfeito. E a partir daí tem a Seda College lá na Irlanda, lá em Dublin. Uhum. Vieram para Natal, vieram para o Brasil. A primeira sede de vocês aqui no Brasil? A primeira sede fora da Irlanda é sim aqui no Brasil. Na verdade, a gente tem lá na Irlanda, a gente tem escola em Dublin e em Cork, que são as duas maiores cidades do país. E agora a gente começou o nosso processo de expansão aqui pelo Brasil das escolas de inglês. Mas a gente tem agências de intercâmbio aí em mais de 12 países diferentes. A gente também tem esse braço que é o intercâmbio, né? A gente tem uma como é que eu posso dizer? A Seda Intercâmbios, que é o nosso braço que trabalha com mais de 40 destinos diferentes. Perfeito. E Marco, tem o inglês da Irlanda, a gente escuta aí que tem o inglês britânico, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália. Existe alguma diferença entre esses tipos de inglês, ou quem aprendeu da Irlanda consegue falar nos Estados Unidos? Como é que é isso? Me explica aí. Você sabe que eu ainda estou engatinhando aí no inglês, estou nos primeiros passos, e eu sei que tem muito empresário que ainda está assim como eu, foi empurrando com a barriga o estudo do inglês e tem essa dúvida. Existe diferença entre inglês de país para país, não? Existe sim, né? Respondendo a tua pergunta, se você aprende o inglês britânico, você consegue sim se comunicar nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Mas existem algumas diferenças, né? Alguns fonemas, algumas expressões dentro de contextos diferentes, algumas pronúncias. Então, por exemplo, o inglês britânico é um inglês muito mais clássico, né? Um inglês mais formal. Eles utilizam pouquíssimas ou quase nenhuma ou zero expressões. Então, eles não juntam muito as palavras, não há muito
uma diminuição, digamos assim, né, dos fonemas, das palavras. O americano ele já traz uma coisa mais dita como coloquial, né, utilizam mais expressões, tem um inglês mais, digamos assim, informal nesse sentido. E existem sim algumas diferenciações em relação ao que você aprende na Austrália, o inglês canadense. Então, em termos de entendimento de palavras, de significados, não há diferença, mas sim na forma que se pronuncia, na utilização daquilo dentro de determinados contextos, então isso sim traz alguma diferença. Perfeito, maravilha. Mas eu aprendendo o inglês lá na SEDA, o inglês irlandês, vamos dizer assim, eu consigo expandir para o meu inglês para falar em qualquer outro país. Com certeza, e com um plus, né? A gente entendendo que o nosso aluno ele vai estar aí, né, em qualquer lugar do mundo, nós preparamos ele para que ele tenha o entendimento e o contato com todas essas vertentes do idioma. Então, o nosso inglês ele é predominantemente britânico, né, pela nossa essência, pela o nosso nascimento, mas o nosso aluno ele passa por todas essas outras versões com professores que têm também o conhecimento e a expertise já desenvolvida, então ele consegue, inclusive, deixar o nosso aluno muito mais preparado para qualquer realidade que ele vai enfrentar. Perfeito. E você sabe que eu converso muito com empresários, converso muito com empreendedores. O inglês ele tem que ser a segunda língua, o segundo idioma, mas eu já ando conversando com algumas pessoas que querem aprender o francês, que querem aprender até o chinês por causa das exportações. Existe algum projeto dentro da SEDA para que a gente possa aprender além do inglês ou por enquanto só o inglês? Como é que está isso, Vanessa? Então, inicialmente, o nosso projeto aqui no Brasil é 100% em desenvolver o inglês, só que a gente também tem um braço ainda que a gente não pode soltar muitas informações, que é transformar a SEDA College em SEDA Language. Então, a gente, muito provavelmente, daqui a alguns anos, a gente vai também estar trazendo para o nosso portfólio outros idiomas, como espanhol, italiano, francês. Até porque o cara termina o inglês e diz, já quero outro, e gosta da metodologia. Eu penso muito, quando eu vou criar as minhas estratégias para os meus clientes, um dos pontos que eu levo em consideração é a entrega. Então, não basta só ter a venda, você precisa ter a entrega. E estou tendo essa experiência com a SEDA e estou percebendo o quanto vocês capricham nessa entrega. E dentro da minha metodologia, quando eu trato com os clientes, entrega leva à retenção. Então, já penso, o cliente terminou ali os 2 anos e meio e quer dar uma continuação, vai fazer a turma de conversação, mas e depois eu quero um outro idioma. Então, vocês já estão com a faca e o queijo na mão, é só agora chegar. Então, que bom que tem esse projeto aí do SEDA Language, né? E é engraçado você falar isso, porque um dos nossos propósitos, onde a gente sempre, quando está falando com o aluno, principalmente, a nossa missão é ensinar inglês para os alunos. Só que para que você quer aprender inglês? Então, tem esse diferencial que a gente tenta trazer muito para dentro das nossas aulas, sabe? Então, poxa, Glauber, por que você quer aprender inglês? Poxa, Vanessa, porque talvez eu quero empreender fora do país. Sim. Então, pronto, a gente vai te preparar. Como é que eu consigo, como instituição, te ensinar o inglês, mas talvez abrir a porta para você dentro da Irlanda ou dentro de outros países para que você empreenda e você de fato utilize o inglês que você aprendeu dentro da nossa escola para o propósito que você se propôs quando se matriculou numa escola de inglês. Perfeito. E falando em propósito, em inglês, em negócio, sei que você saiu de Manaus, né? É manauara, nasceu ali em Manaus. Como é que foi essa transição de sair de Manaus até chegar hoje como CEO da SEDA no Brasil? Como é que foi esse sonho? Eu sei que você fez intercâmbio também, né? Foi lá para a Irlanda, foi ali que você intercâmbio na SEDA. Olha aí. Maravilha. Me conta aí, como é que foi esse início, essa tua jornada? Sei que é uma história muito bonita. Conta aí pra gente. Vamos lá, então. Eu sempre trabalhei com educação. Eu trabalho desde que eu tenho 15 anos. E desde os 16 eu trabalho na área educacional. Eu trabalhei em grandes grupos educacionais lá em Manaus, na minha cidade natal. Grandes grupos de Manaus mesmo, mas também globais que tem. E eu sempre, quando eu estava trabalhando, eu pensava, poxa, eu sempre fui um pouco ambiciosa, principalmente em relação à minha carreira. Eu sempre quis crescer, eu sempre quis dar um futuro melhor para minha família e eu nunca queria estar no lugar onde eu estava. Então, quando eu estava trabalhando em um dos grupos educacionais, eu pensei, poxa, eu preciso trabalhar no maior grupo educacional do mundo. Eu já tinha esse sonho. Falei, cara, mas para eu trabalhar no maior grupo educacional do mundo, na época existia eu não vou citar aqui o nome, eu pensava
pensava que eu precisava falar inglês. Como é que eu vou trabalhar no maior grupo educacional do mundo se eu não falo a língua mais falada no mundo? Eu preciso resolver esse problema. Então, eu vim de uma família humilde, nunca tive condições financeiras, eu já tinha um bom cargo já nessa empresa onde eu estava trabalhando, e eu simplesmente falei, cara, eu preciso fazer intercâmbio, eu preciso sair daqui, aqui não é mais o meu lugar, eu preciso ter uma experiência fora, porque se eu tiver uma experiência fora, por estar falando inglês, esse maior grupo educacional do mundo vai querer que eu trabalhe lá. Então, foi a partir daí que eu comecei a despertar o meu interesse por querer morar fora, por buscar um intercâmbio. E então eu pedi minhas contas, fiz um empréstimo, vendi um carrinho que eu tinha financiado, parti endividada para fazer um intercâmbio. Na época, quando eu comecei a pesquisar por um intercâmbio, não era a minha busca pela Irlanda, não conhecia, de fato, não sabia nem onde era a Irlanda no mapa. E como foi que você escolheu a Irlanda? Porque assim, quando a gente vai pensar em intercâmbio, a gente vê Austrália, Canadá, Estados Unidos. Às vezes Estados Unidos é até a primeira opção, e aí você chegou na Irlanda. Na verdade, a minha também primeira opção era Estados Unidos ou Canadá, mas de novo, eu não tinha condição financeira, e quando eu comecei a buscar, aí me apresentaram os preços, eu falei, eu não tenho condição de fazer isso aqui. Eu falei, não tem dinheiro. Fui bem sincera para a pessoa da agência que estava tentando me ofertar, e ela pegou e falou assim, cara, tem a Irlanda, você já ouviu falar? Eu falei, não, nunca ouvi falar. Falei, então, inclusive, é um país que tem um custo mais barato para você fazer intercâmbio, e é um país que é mais fácil você conseguir o visto de permissão para trabalhar e você talvez recuperar o dinheiro que você está investindo. Eu falei, opa, vou começar a pesquisar sobre isso. E nas minhas pesquisas, acabou que, eu lembro que foi no YouTube, eu caí num vídeo da Seda College. Aí eu falei, opa, escola eleita por 3 anos consecutivos a melhor da Irlanda. Aí me veio um estalo. Falei, eu preciso, já que eu vou para a Irlanda, né, que era um país mais acessível para mim, eu preciso estudar nessa escola. Porque se eu estudar nessa escola, eu vou trabalhar nela. Então, daí já começou meu plano de como começar a internacionalizar a minha carreira. Aquela estratégia de Isso. Quando é que eu vou reverter esse investimento. Aí mesmo a Seda não sendo a escola mais barata que tinha na Irlanda, eu me apertei um pouquinho mais e falei, eu vou comprar meu intercâmbio lá, porque eu vou começar a estudar lá e eu vou trabalhar lá, não importa o que aconteça. Então, foi assim que eu conheci a Irlanda e que eu conheci a Seda. E pronto, parti para a Irlanda sem conhecer ninguém, sem inglês nenhum, me aventurando. Cheguei em janeiro, época de inverno, frio, cheguei já com -4. Então, delícia, né? Uma maravilha. Manauara, né? Que saiu de 43... Saí de 43 graus para parar em -4. Então, eu tive a gente fala dentro do ciclo de intercâmbio, eu tive um intercâmbio bem raiz. Então, o meu plano, ele começou eu querendo trabalhar e estudar na Seda. Quando eu cheguei no meu 3º dia, eu já fui tentar procurar como que eu conseguiria trabalhar na Seda. Acabei que me deparei descobrindo que o dono da Seda era um brasileiro. Fui procurar ele no LinkedIn. Falei, vou mandar uma mensagem para esse rapaz. O nome dele é Thiago Mascarenhas, que atualmente é meu sócio. Aí, mandei uma mensagem para ele no LinkedIn. Falou, oi, Thiago, tudo bem? Acabei de chegar na Irlanda, eu trabalho na educação, com educação há muitos anos. Estou em busca de emprego. Se você tiver alguma disponibilidade, estou à disposição, tal. Queria muito uma oportunidade, etc. Mas ele respondeu e falou assim, me segue no Facebook, quando tiver vaga, a gente posta por lá. Aí eu percebi que ia demorar um pouquinho mais. Algo mais frio, assim. Foi bem... Ele não me deu um não logo de primeira, mas também ele não me deu muita atenção. Tá ouvindo aí, né, Thiago? Na verdade, eu sempre conto essa história para ele. Então, eu vi que não ia conseguir, eu precisava, como eu falei, eu fui bem apertada em relação à condição financeira, não tinha muito dinheiro. Então, isso é até um paradigma, né, que a gente acaba quebrando, que muita gente acha que para você fazer intercâmbio, você precisa ter muito dinheiro. E talvez não. Talvez é uma questão de prioridade, exato, de você definir que você de fato quer fazer aquilo ali que você consegue. Intercâmbio, já passou a época que intercâmbio era só para quem tinha um bom poder aquisitivo. Hoje em dia está muito mais acessível do que a gente imagina. E voltando para a história da minha história na Seda, mandei a mensagem para o Thiago, não tive muito retorno inicialmente, e aí eu tive que procurar outros empregos. Então, sem inglês, sem conhecer ninguém, fui mandar currículo, e o meu primeiro emprego na Irlanda, sem inglês nenhum, foi como catadora de latinha de cerveja. Então, eu saí de um cargo que eu trabalhava na parte de
de compras de um grande grupo educacional. Depois também trabalhei na área comercial lá em Manaus. Então tinha um cargo legal lá, mas quando eu cheguei na Irlanda eu tive que meio que refazer a minha vida inteira. Começar a estrada de novo. Lá você não... A gente fala assim, você não tem colinho de mamãe, colinho de papai. Se você não se virar, você simplesmente... É você por você mesmo. Por você. Então tem toda a dificuldade de não falar o idioma. Então eu fui ser catadora de latinha de cerveja, porém no show do Guns N' Roses. Não catei cerveja de latinha. Tem os bônus. Então a minha história com a parte de emprego, esse foi meu primeiro emprego, assim, foi um emprego bem difícil. Então eu olhava para aquilo ali e falava, cara, eu não acredito que eu saí da onde eu tava, com meu carro, com a minha família, com meu cargo, com outras pessoas abaixo de mim, para eu estar aqui hoje, debaixo de um frio, de uma chuva terrível, catando latinha de cerveja no meio de um lamaçal. Mas eu falei, eu vim para cá e eu não vou desistir disso aqui tão cedo. Então depois eu fui ser camareira de hotel, depois eu fui ser faxineira em acomodação de estudante, até que eu vi no Facebook uma vaga que a Seda estava contratando para consultor de intercâmbio. Aí eu falei, opa, chegou a minha vez. Antes de você falar, eu preciso falar do nosso patrocinador, do Barões do Café. O melhor canto para você fazer networking, para você poder fazer negócios, inclusive em inglês. Eu tô lá no Barões do Café quase que diariamente e eu vejo que as pessoas abrem os laptops, ficam tomando seu café, conversando em inglês, eu só prestando atenção. Um dia eu vou chegar nesse nível. Tô lá na Seda para isso. E o Barões do Café, ele é um ambiente fantástico. Hoje a gente tem 3 unidades em Natal, Seaway, Natal Shopping, Midway, a loja do Midway novíssima, tá incrível. E é um ambiente que lhe proporciona tanto tomar um bom café, quanto fazer negócios. E continuando agora, você chegou na hora da aplicação para o cargo. Foi, vi uma vaga no Facebook da Seda, abrindo que tinha uma vaga disponível para consultor de intercâmbio. Falei, eu vou aplicar, né? Consultora, eu já fui consultora, já trabalhava como consultora na área educacional. Falei, agora é eu, só vai dar eu. Mandei o currículo, passou uns 3 dias, ninguém me respondeu. Aí passou uns 5 dias, ninguém me respondeu. Eu falei, eu preciso mandar um e-mail, preciso achar o e-mail do responsável por esse departamento de marketing, que eu preciso saber o que está acontecendo, que ninguém me respondeu. Mandei um e-mail para ele e ele me respondeu, que não era o Thiago, era um gestor de marketing que tinha lá o departamento da Seda. Ele respondeu, Vanessa, teve muito brasileiro que se candidatou para a vaga e a gente ainda não conseguiu escolher. O que é normal, todo mundo está tendo ali, né, quando a gente faz intercâmbio, a gente chama de subemprego, que são empregos que a gente exerce lá, sabe? Que não é na nossa área de formação. Sim. Então, quando a gente é intercambista, a gente acaba começando com esses subempregos. E todo mundo quer um cargo melhor. Poxa, trabalhar na Seda como consultor de intercâmbio, ganhando comissão. Então, muita gente aplicou. Então, eles não conseguiam escolher uma pessoa. Claro. Aí eu respondi para ele, eu falei, João, era o João na época, o gerente de marketing da Seda. Aí eu peguei e mandei um e-mail e falei, João, eu quero trabalhar para vocês, nem que seja de graça. Eu só preciso entrar aí, eu só preciso de uma oportunidade que depois que eu entrar, ninguém me tira. Então, se vocês quiserem, eu posso trabalhar para vocês 3 meses de graça, vocês me dão uma meta, se eu bater a meta, vocês me efetivam. Aí eu acho que falou assim... Era o que eles queriam ouvir. Falou, opa, peraí, deixa eu ver, essa menina tá com vontade, vai aqui. E na época, o seu processo de intercâmbio, quando você compra um intercâmbio, você tem um visto de 6 meses de estudo e 2 meses de trabalho. Então, você pode ficar 8 meses. Só que você pode renovar esse visto quando você estava lá. E estava muito perto dessa minha renovação. Entendeu? Então eu falei, olha, eu trabalho para vocês de graça, se vocês gostarem, vocês me dão uma renovação de custo. O dinheiro que eu estava do curso, o dinheiro que eu estava juntando para renovar o curso eu vou me mantendo. Aí então eu fiz todos esses cálculos, falei, opa, vocês me dão um curso, eu pego esse dinheiro que eu ia gastar para comprar o curso e fico me mantendo trabalhando para vocês aqui de graça para bater a meta. E foi assim que eu entrei com a minha carreira dentro da Seda. Eles me deram uma meta em 90 dias, em 45 dias eu bati a meta e fui efetivada para começar a trabalhar a minha jornada. Então, comecei minha jornada como consultora. Perfeito. E eu vi que era na parte do online, não era? Como é que foi essa parte aí do online? Então, quando eu comecei a minha carreira na Seda foi como consultora de intercâmbio, mas na época, em 2017, estava bem nesse boom do marketing digital. A Seda tinha acabado de criar a plataforma online, então a gente pegou todos os nossos professores, direto lá da Irlanda, começou a gravar alguns cursos com ele, do básico ao avançado. Inicialmente a gente tinha ali uns 25, 30 cursos, só que a plataforma ela não era monetizada. Sim. E a gente oferecia de forma gratuita.
Então, o Thiago, que é atualmente meu sócio, ele falou: Vanessa, eu tenho um projeto aqui. Na época ali eu já trabalhava como consultora de intercâmbio, tenho um projeto aqui na área do online. E eu nunca tinha trabalhado com marketing digital, eu nunca tinha trabalhado com online. E aí ele me ofereceu, eu falei: você quer começar a ser sócio da Seda? Eu posso te dar um percentual desse projeto, se você aceitar, a gente toca ele junto. E foi aí que eu comecei a me envolver com toda a parte digital da Seda e aprender um pouco mais sobre o marketing digital em si. Então, minha carreira... Aí foi a partir desse momento que eu comecei a virar sócia. Então, foi a primeira empresa do grupo que eu virei sócia. Perfeito, perfeito. Marcos, e você tá aí junto com eles na Seda, mas sua carreira... ela tem uma longa estrada. Eu sempre admirei, desde a época que a gente fazia um MBA juntos, e você sempre ocupou cargos de liderança, e você era do Sistema S, depois foi para uma grande instituição, e aí chegou na Seda. Como é que foi esse match que você deu aí com Vanessa? Que a gente olha assim e vê, rapaz, não tem como não dar certo. Duas mentes assim geniais. Como é que foi esse match? Me conta um pouquinho aí, Marco. Rapaz, a gente também acredita muito nesse match, viu? É por isso que ele continua aqui. Minha carreira é muito desenvolvida na área educacional também, né? Isso. Durante muito tempo, então já ocupei alguns cargos, passei por muitas áreas dentro da educação, né? Tanto da parte mais administrativa, da parte mais de contato com o aluno, essa coisa toda aí, de professor também, enfim, então tem uma estrada um pouco vasta aí. Eu não sou velho, tá, pessoal? Eu só comecei a... Começou cedo, né? Igual a mim, comecei cedo. Comecei no marketing em 2001, então comecei cedo. Bem cedo. Não era nem mato, era só a graminha nascendo. E quando eu viajei para Manaus, fui passar uns diazinhos de férias lá em Manaus. E nesses dias de férias em Manaus, eu conheci a Vanessa através de outros amigos, temos amigos em comum. Nos conhecemos através dessa amizade em comum. E... o poder das conexões, pra você ver, né? Pois é, cara. Então, a conexão começou aí, né? E a Vanessa já tinha vontade de vir morar no Nordeste. Ela sempre gostou muito do Nordeste e tal. E ela tinha esse sonho de vir morar no Nordeste. Como deu pra perceber, ela não é uma pessoa que corre atrás do sonho, né? Deu pra perceber que ela não faz esse tipo de coisa. Não é determinada, né? De jeito nenhum. Então, como ela já tinha esse sonho, né? Que ela não corre muito atrás, ela decidiu aí vir morar em Natal. Como ela tinha um trabalho 100% home office, né? Dentro já... dessa sociedade na Seda, já dentro aí desses braços digitais que a Seda tem. E aí ela decidiu ir para Natal, veio para Natal, os nossos laços se estreitaram ainda mais, né? Então, o que veio primeiro foi a nossa amizade, né? Antes de tudo. E quando veio o projeto da Seda no Brasil, a Vanessa me fez o convite de participar aí junto disso, acreditando na contribuição que a gente podia trazer, né? E nesse match aí que a gente acredita também que tenha dado, que vai continuar dando. Então, foi mais ou menos essa a minha ligação, né, com a Seda. Ela começou primeiro de uma amizade e depois passou para os negócios. A gente separa bem, né? Pelo menos 99% do tempo. Perfeito, Marco. E dentro dessa sua jornada aí corporativa, você teve contato com profissionais de alto nível, profissionais muito bem renomados de mercado. E eu queria saber qual era a diferenciação entre esses profissionais que provavelmente já têm 2 ou 3 idiomas aí dentro do seu currículo, de outros que ainda estão galgando esse espaço. O que é que eles conseguem a mais dentro da jornada deles como empreendedor, como empresário, como profissional? A importância de ter mais um idioma dentro do currículo na hora das tomadas de decisão, dos cargos que ele vai competir. Show de bola. Dourado, durante esse tempo, e eu, no meu ensino médio ainda, eu comecei a me apaixonar pelos idiomas, né? Inglês nunca foi muito meu forte, mas eu aprendia também, gostava, estudava música e tal, então... comecei a desenvolver melhor isso. Mas, assim, o que eu gosto mesmo de outro idioma é o espanhol. Então, o espanhol eu gosto, eu tenho um domínio legal. E... o inglês é obrigatório. Exatamente. O nosso coração, ele vibra mais quentinho. Exatamente isso. Gostei tanto que fui professor de espanhol já por um período lá atrás, mas fui.
E durante esse tempo todo desse contato com o idioma, de aprender e de gostar, estudei francês também. Hoje está bem ruim, porque treino pouco, mas ainda consigo desenrolar algumas coisas. Mas o que mais é determinante, assim, e eu vivi muito disso também, e vi outros profissionais também vivendo, é que quando você tem um segundo idioma, especialmente o inglês, que é a língua universal, né, a língua mais falada no mundo, e é a língua dos negócios, né, é o idioma dos negócios, é que você tem muito mais, primeira opção de escolha. Então, se você tem uma carreira, e você quer seguir uma carreira que não é ser empreendedor, você tem opções de escolha. As melhores, elas ficam com quem tem o inglês como um segundo idioma. E em segundo lugar é que você consegue expandir muito o teu leque de atuação. Então você não limita a sua carreira ao Brasil ou a países que falam o português, por exemplo. Você consegue desenvolver hoje uma carreira global e empreender também globalmente. Então, se você é empreendedor, quer abrir negócio, quer aumentar as possibilidades, quer ampliar as suas oportunidades, o inglês ele é fundamental. A gente sabe que a pandemia ela acelerou muitos dos processos, então o remoto ele é muito forte hoje, né? Então, você desenvolver uma carreira global, ontem a gente estava conversando com um grupo de universitários, e para você desenvolver uma carreira global, você não precisa hoje estar lá. Né? Você pode estar aqui em Natal, até brinquei com eles, curtindo o calor de Natal e trabalhando para quem está lá nos... Né? Diferente das águas geladas. Menos 4, né? Que a Vanessa enfrentou lá, os menos 4 graus que ela enfrentou. Isso é totalmente possível, mas é possível primeiro por quê? Porque tem o inglês. Então, quando você tem o domínio do idioma, você realmente expande muito. E negociar também, expandir em termos de conhecer novos produtos, o que está sendo produzido em termos de pesquisa e desenvolvimento nessa área em que você empreende, o que você vende, seja produto, seja serviço, muito disso ele primeiro surge no idioma inglês. Né? Então, quando ele chega para o Brasil, e quando ele chega, porque muitas vezes não chega, né? E quando chega assim, de certa forma, entre aspas, ele já está até um tanto quanto defasado, você tem acesso a essas informações em primeira mão. Então, isso dá muito mais vantagem competitiva, tanto para você ir profissional, ter sua carreira, quanto também para você ser empreendedor, que aí os seus negócios, com certeza, eles deslancham muito mais rapidamente, com muita mais solidez e também com muito mais possibilidade de expansão. Perfeito, Marco. E assim, dentro do cronograma da Seda, o curso são 2 anos e meio e no final tem um bônus, né? Como é que é esse bônus? Como é que é essa metodologia? Me explica um pouquinho aí. Rapaz, eu não vou ser modesto. O bônus não está só no final, não. Porque tem um bocado de bônus. No final é só a cereja do bolo. Exatamente. Mas eu vou falar primeiro desse bônus aí, que é o do final que você tá trazendo. Como a Vanessa colocou, a Seda ela tem dentro do DNA, né, ensinar o inglês, mas abrir as grandes portas para o que o inglês proporciona. Então, por que o nosso aluno quer estudar inglês? Marco, eu quero estudar inglês porque eu tenho a intenção de viajar. Assim, eu não quero para negócios, eu não quero para minha carreira, eu quero para viajar. Ele encontra isso na Seda? Sim. Eu quero o meu inglês porque eu quero fazer inglês, desenvolver porque eu quero desenvolver uma carreira internacional. Então, é a partir do propósito do nosso aluno que o nosso DNA se desenvolve. Então, ele é criado a partir disso. E que bônus é esse que você falou do final, né? Os nossos alunos aqui no nosso programa mais imersivo, de 5 vezes na semana, que dá mais contato, a gente expõe o nosso aluno todos os dias, 2 horas durante o dia dele, ele vai estar exposto ao idioma. Ao final dos 2 anos e meio, ele ganha 2 semanas de intercâmbio para estudar na nossa matriz, no nosso campo central, lá em Dublin, como uma forma de solidificar ainda mais o aprendizado e, além de tudo, dar a ele a oportunidade que talvez ele ainda não tenha tido de conhecer uma outra cultura, de estar imerso de fato num país cujo idioma é o inglês, de trazer para eles contatos com esse universo todo, né, que a Vanessa teve o contato aí quando foi ser intercambista, e dá para eles também a oportunidade, por que não, de ter o sucesso que a Vanessa teve na carreira dela e com a escolha que ela fez. Então, é isso que a gente quer oportunizar para o nosso aluno aqui, dando esse bônus. Tem outros bônus, como eu falei. Tá? Essa é só a cereja do bolo. Vanessa, você que já foi uma pessoa que fez intercâmbio, teve uma jornada aí até chegar como CEO da Seda College Brasil, o que é preciso para fazer o intercâmbio? Pela Seda ou para ir para a Irlanda? Enfim, fazer esse intercâmbio.
O que é que a Irlanda exige? Como é que é esse processo? Eu sou bem suspeita, na verdade, para falar de intercâmbio, porque o intercâmbio e o inglês mudaram a minha vida, né? E eu acho que uma das missões que me fez aceitar trazer o projeto aqui para o Brasil é justamente mostrar para as pessoas que elas também podem mudar de vida, que não precisa ser rico, que não tem que ter ter nascido em berço de ouro para que você tenha essa oportunidade. Então, eu sou muito suspeita para falar do intercâmbio. O intercâmbio mudou a minha vida, o inglês mudou a minha vida. E uma das nossas missões agora é conseguir proporcionar isso para outras pessoas. E, como eu falei na pergunta anterior que você fez, hoje, dentro de todos os destinos de intercâmbio que a gente tem para diversos países, a Irlanda é o país menos burocrático e mais fácil de você fazer o intercâmbio. Bom então, saber. é um dos mais fáceis, com toda certeza, e em questão financeira também, burocracia também, é bem mais tranquilo que diferente de outros países, como Canadá, Estados Unidos, onde você tem que aplicar para o visto daqui. Então, você precisa, principalmente, estar matriculado num curso de inglês de pelo menos 6 meses, né, que são 6 meses de trabalho e 2 meses de férias. Aí você tem a permissão para estudar e trabalhar legalmente no país. Então, você pode trabalhar por meio período. Meio período você vai estar estudando. 4 horas ali. Isso. Você entra no país como um estudante de inglês. Então, você é obrigado a estudar. Então, a tua primeira obrigação como intercambista é estudar. Você vai como aluno. É isso. Se você quiser ali estudar e trabalhar, você vai poder também. O país vai permitir. Tanto que é um visto de estudo e trabalho, e não o contrário. Então, você primeiro precisa cumprir sua principal função, que é de intercambista, de estar lá para aprender inglês. E então, está matriculado num curso de pelo menos 6 meses. Tem uma comprovação financeira que o país exige. Então, atualmente está em 4.200 euros. Então, você precisa comprovar que você tem esse dinheiro. Não necessariamente você vai utilizar esse dinheiro inteiro. Sim. Porque a Irlanda exige isso como segurança. Porque, por exemplo, assim, o Glauber foi para lá como intercambista, comprou o curso de inglês na Seda, só que ele tem um período que ele vai precisar para arrumar emprego e etc. Então, é um período de segurança, onde ele vai pegar assim, poxa, se acontecer alguma coisa com o Glauber e ele não conseguir um emprego, ele vai ter como se manter. Ele não vai virar meio que um problema para o país e etc. Então, esse dinheiro é seu. Você pode não gastar porque você pode conseguir um emprego no teu primeiro mês, mas você precisa comprovar que você tem. Então, é uma passagem de ida e volta, tu está matriculado num curso de pelo menos 6 meses, ter essa comprovação financeira e um seguro-saúde que te cubra durante esse período que tu vai estar lá. Perfeito. Então, vamos supor que eu tenho já todos os requisitos, estou matriculado na Seda, fiz lá meus 5 dias por semana, 2 anos e meio, é isso, Marco? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Ganhei de presente da Seda aí para a Irlanda, isso ou não? Quem faz essa turma de 5 vezes por semana, essa é a cereja do bolo? Essa é a cereja do bolo. Então, de fato, você ganha 2 semanas de estudo no nosso campus central. O seu lugar na sala de aula, sentado lá, tendo contato com os nossos professores nativos, vivendo mais um pouco da nossa metodologia que você viveu aqui, porque Sim. A metodologia é a mesma, mas você vai ter contato com outros professores nativos, vai ter aí uma consolidação ainda maior, né? A gente tem chamado de Advanced Plus, que é o que você vai cursar lá. Isso está garantido dentro do programa da Seda College aqui em Natal. Então, o nosso aluno deste programa de 5 vezes na semana, ao final tem os 15 dias, as 2 semanas, na verdade, para ele ficar lá estudando com a gente lá, e não tem nenhum tipo de custo adicional para isso. Perfeito, perfeito. Vou ter que migrar minha turma para 5 vezes por semana para eu poder... Acho justíssimo, viu? Vai até acelerar o inglês. E assim, como depoimento já... como aluno Seda, achei incrível a metodologia com 2 professores, não é um professor só, ficando ali, são 2, tem aquela troca de turno, como uma escola mesmo, e um professor trabalha uma área, outro professor trabalha outra área. É uma metodologia assim fantástica. Vanessa, essa metodologia veio da Irlanda, mas você participou dessa construção, como é que foi isso daí? Sim. Na verdade, funciona desse mesmo jeito lá no nosso campus da Irlanda. Quando a gente trouxe, a gente queria trazer algo que a gente, de fato, já sabe que funciona há 15 anos, o que nos deu o mérito de ser reconhecido por 3 anos. Falei, poxa, por que eu não consigo trazer para o Brasil uma coisa que já vem funcionando há tanto tempo lá? Poxa, quantas vidas a gente já não transformou? Isso. Quantas pessoas a gente já não conseguiu que viessem aqui para a Irlanda, saíssem falando inglês, conseguissem oportunidade de emprego, de vida melhor. Então, a gente trouxe o que a gente conseguiu
trazer do mais parecido possível. Claro que dentro da realidade da população brasileira, tanto de carga horária quanto de metodologia em si, a gente precisou fazer algumas adaptações. Mas sim, foi 100% pensado da mesma maneira que a gente tem as aulas lá na Irlanda. Então, é bem parecido. E quem for fazer o intercâmbio de 2 semanas no final da nossa escola vai perceber que realmente, de fato, não é conversinha, não. É idêntico. Perfeito. E, Vanessa, aproveitando aqui, quando a gente chega lá na sede, aqui em Natal, a gente se depara, uma das coisas que me chamou bem a atenção foi as plaquinhas de premiação ali da Eduz. Aí já é Black, já é mais do que Black, né? Como é que foi essa sua jornada aí, SEDA, Eduz, infoprodutor? Teve uma pegada aí do marketing digital que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Como é que foi essa jornada? Teve, na verdade, todo o meu, agora, né, dos últimos anos, a minha expertise inteira vem sendo do marketing digital. Quando eu estava lá na SEDA, na Irlanda, que eu assumi os projetos, foi por isso que eu voltei para o Brasil. Porque, apesar de ser Europa, apesar de ser um país de primeiro mundo, ali o país ainda não é muito desenvolvido para a cultura do marketing digital. Sim. Então, quando eu comecei a assumir os braços digitais da SEDA, eu pensei, ou eu tenho que ir para os Estados Unidos ou eu tenho que voltar para o Brasil, porque é nesses 2 países que o marketing digital é muito forte e é lá que eu vou aprender sobre tudo. Então, a minha volta para o Brasil foi até um pouco questionada por muita gente. Poxa, eu já tinha um cargo legal, já era sócia da empresa na Irlanda, por que essa louca tá voltando pro Brasil? Então, mas na verdade, quando eu voltei, foi justamente, eu sou de Manaus, eu voltei para São Paulo para eu morar em Sorocaba, para que eu vivesse de perto com pessoas que respiram o marketing digital. Ficasse imersa ali, né? Então eu fiquei durante quase 2 anos morando em Sorocaba, frequentava a sede de um grande gateway de pagamento, que foi lá que eu também foi minha escola de marketing digital. Então essas premiações vieram disso. Eu já fiz grandes lançamentos, vários milhões de reais, vários mesmo, com 800 mil reais, já fiz quase 3 milhões de reais em um único lançamento, e de uma pessoa que não entendia nada de marketing digital e que 2 anos depois voltou para o Brasil, começou a trabalhar com lançamento. Então, por isso que tem essas placas, porque também tem muito do nosso DNA, não só de lançamento, mas da cultura do marketing digital mesmo. Perfeito. Mas existe algum programa online que nosso espectador consiga comprar para fazer parte da SEDA Brasil, mas sem estar presente aqui em Natal? Eu estou assistindo agora de São Paulo e eu quero ser aluno SEDA. Existe já esse programa? Ele pode comprar online, algum infoproduto nessa área, não? Sim. A gente tem uma plataforma que se chama SEDA College Online. Ela é uma plataforma que ela é 100% gravada e desenvolvida lá no nosso campus, que fica em Dublin, na Irlanda. Então, a gente pega os nossos professores que dão aula para os intercambistas e coloca ele para gravar os cursos. Então, por exemplo, a gente tem curso do básico ao avançado, são mais de 70 cursos disponíveis, material didático, jogos. Então, os alunos aqui do Brasil, eles conseguem ter acesso à metodologia da SEDA sem precisar ir para a Irlanda através da plataforma. Perfeito. Como é que eles vão conseguir esse acesso? Eu estou aqui, estou assistindo esse podcast agora e quero ser aluno SEDA. Como é que eu vou conseguir ser aluno SEDA online? Pronto, é só entrar no nosso site www.sedacollegeonline.com. Lá vai ter todas as informações sobre como é que funciona a plataforma de ensino de idiomas da SEDA, onde, além disso, você pode não só aprender inglês, porque lá a gente também tem o espanhol e tem um curso de russo de nível iniciante que a gente fez na época da Copa. Perfeito. Então, Perfeito. E se você está assistindo esse podcast, tem que tomar um cafezinho, tomar um café lá no Barões do Café. Café espetacular, um café sensacional. Melhor canto para fazer negócio, inclusive em inglês. Então, você vai abrir seu computador lá e vai fazer sua reunião com qualquer parte do mundo e eles vão deixar você tranquilo, só vão lá servir o melhor café que você escolher. E vários métodos, viu? Marco, você já foi lá no Barões, já lhe encontrei por lá algumas vezes. Vanessa, você já tomou um cafezinho lá no Barões? Ainda não, mas já vai ser minha convidada. Pronto, vamos. Tomar um café e pegar umas aulas particulares, lógico. De marketing ou de inglês? Não. A gente tá ali para fazer negócio. Você me dá uma aula de marketing, talvez eu te dê uma aula de inglês. Ótimo. Fechado. Hoje, 2% da população brasileira é fluente em inglês e essa parcela é reduzida para quem ainda tem os melhores salários, como a gente já tinha falado, né? A gente está em Natal
Rio Grande do Norte, esquina do Brasil, população aí de mais ou menos 1 milhão de habitantes. E se a gente pegar o universo das pessoas que falam inglês fluente em Natal, é muito pouco. Existe algum programa dentro da SEDA que apoie o empreendedor local a ser fluente em inglês? Olha só, Vanessa, eu acho que esse negócio está combinado mesmo. Pior que tá não. Combinado sem estar combinado. Só se foi você que combinou, viu? Porque assim, a ideia do programa é a gente tomar um café, bater um papo sobre negócio, empreendedorismo, e a gente falou aqui o programa inteiro sobre como o empreendedor pode estudar inglês e a importância desse inglês na carreira dele. A gente precisa de um incentivo. Ele precisa ser apoiado para poder aprender o idioma, né? Então, existe algum apoio, algum programa? Então, Dourado, sim. Desde que a ideia da SEDA, né, de fazer a expansão, de trazer para cá, para Natal, e da Vanessa estar à frente disso, tanto aqui no Brasil quanto lá na Irlanda, se pensa e se executa. O que a gente pode fazer para impactar mais positivamente o cenário econômico e social lá de Natal, da capital potiguar, onde a gente está instalado. Então, muitas coisas já vêm sendo programadas e executadas. Nós, hoje, inclusive, estamos finalizando, pessoal. Quando é que vai pro ar? Não é hoje, né? É hoje. É hoje. Está no ar. Maravilha. Está no ar. Está no ar. Está no ar. Então, quem está aí nos assistindo, nós estamos encerrando hoje uma dessas iniciativas, que é o projeto Natal Bilíngue, um projeto desenvolvido em parceria com a Embaixada do Brasil na Irlanda, em que nós trouxemos, junto com esse projeto, o custeio através de bolsas de estudo para acessar os nossos programas de inglês aqui em Natal. Esse está terminando hoje, com essa roupagem, com essa nomenclatura, mas tem outras coisas já em andamento e a partir da semana que vem a gente já tem outros incentivos. Então, sim, existem incentivos para o empreendedor potiguar e para quem não é empreendedor também, para que de fato a gente consiga executar a missão da SEDA, que é fazer com que as pessoas realizem, vivam os seus sonhos, né? Então, Live Your Dreams é o que está aí no nosso DNA. E é para pensar diferente mesmo, para pensar diferente tem que pensar SEDA. E tudo isso em inglês, mas para oportunizar realmente a materialização da nossa essência. Então, sim, os incentivos existem. Hoje está terminando esse, como eu falei, mas semana que vem já tem mais novidades por aí. E tem uma novidade que eu acho que a gente vai poder dar um spoiler, mas aí eu vou deixar com a Vanessa. Antes, eu quero pedir para quem está nos seguindo, já se inscrever no canal, já deixar aquele joinha e deixar as perguntas, deixar aqui nos comentários. Eu tenho dúvidas sobre meu intercâmbio, eu tenho dúvidas sobre contato, porque essas dúvidas vão ser passadas para Marco, vão ser passadas para Vanessa e eles vão poder responder vocês. Então, já deixem aí o like, já se inscreva, compartilhe aí com aquele seu amigo, aquela sua amiga que quer aprender inglês, que quer fazer um intercâmbio, para que ele possa saber um pouco mais e deixe seu comentário caso você tenha dúvida. Vanessa, com você. Não estava no script, mais uma vez. O Marco está dando muito spoiler sobre o que está vindo por aí, mas... Aqui a ideia é essa, ser descontraído, ser solto. A gente botar assim, uma pergunta assim, no meio... Mas, até para o pessoal que está assistindo, eu acho que vale muito a pena pesquisar um pouco sobre a Irlanda, se você é empreendedor ou se você não é, mas também para quem é empreendedor. Vamos falar um pouco sobre esse lado. A Irlanda é um país que incentiva muito, tem muitos programas para empreendedores, então eles querem receber gente com ideias novas, que agreguem não só para a cultura do pessoal da Irlanda, mas também esse estreitamento entre o Brasil e a Irlanda. E isso é muito forte, por isso que a gente tem muito apoio. Então, por exemplo, a gente recebeu um apoio da Embaixada do Brasil na Irlanda. Isso significa que realmente, de fato, eles acreditam na metodologia da SEDA, no que a gente prega. Então, por exemplo, ter esse contato direto com o embaixador, que é a pessoa mais importante do Brasil dentro da Irlanda. Então, a gente tem todo esse apoio. A SEDA, principalmente, a gente tem alguns eventos de hackathons. O Thiago Mascarenhas, que é o dono da SEDA, ele é um grande investidor. Então, ele tem aí pelo menos 35 empresas e ele é sócio e está diretamente ligado a pelo menos 56 empresas. Então, a gente investe muito em empreendedorismo. A gente tem esses hackathons
hackathons que acontece. A Irlanda tem um programa de incentivo para empreendedores, tem a Câmara do Brasil na Irlanda, onde é para estreitar esse relacionamento. São mais de 1.600 empreendedores brasileiros na Irlanda, então movimenta demais a economia e o país, o governo, gosta muito de incentivar para que isso cada vez aumente mais. A gente está terminando de desenhar um programa imersivo, como é que a gente consegue ajudar os empreendedores a conhecer. Talvez, então, de novo, as pessoas não sabem, mas a Irlanda ela é conhecida como o Vale do Silício Europeu. Por quê? Porque é onde tem a sede das maiores empresas de tecnologia. Justamente porque o governo dá esses incentivos. Então, as empresas como Facebook, Google, LinkedIn, todas são sediadas lá. Então, é muita oportunidade de emprego e também muita oportunidade de empreender. Porque quem empreende pode estar desenvolvendo soluções para essas grandes empresas. Então, o país é muito, muito, muito envolvido. E a gente está até terminando de desenhar um projeto que vai ser focado em principalmente empreendedores e profissionais da área de tecnologia, para quem sabe fazer uma imersão, apresentar o seu projeto lá, a sua ideia, quem sabe receber um investimento de uma empresa europeia. Então, em breve vem muita novidade. Perfeito. E papo bom no instante termina, passa rápido. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Queria que vocês deixassem uma mensagem final para o nosso espectador. Marco primeiro, Vanessa começou, então agora Marco. Mensagem final para a gente poder caminhar para o encerramento. Bom, o que eu posso dizer, né? Primeiro, mais uma vez, obrigado, Glauber, por ter convidado a gente. Muito legal estar aqui. E para finalizar, assim, o que a gente pode falar, e aí não tem como não fazer uma conexão com a Seda, vivam seus sonhos. Né? Então, mas para viver precisa trabalhar, precisa acreditar, precisa investir. E precisa desmistificar algumas coisas que nós criamos para nós mesmos, né? Então, a minha mensagem final aí é que sim, as coisas são possíveis quando a gente acredita, mas especialmente quando a gente trabalha por elas. E mais uma vez, assim, não tem como não conectar. O inglês, ele abre muitas portas, ele torna muitos sonhos muito mais possíveis, muito mais reais. E esse é um convite aí que a gente faz, né, que eu especialmente faço aí. Se alguém tem ainda alguma dúvida em relação a isso, além de deixar aqui embaixo, né, os comentários, as dúvidas, procura a gente, conversa com a gente pessoalmente, pelas redes, por telefone, por WhatsApp, seja lá por onde for. Mas a gente está aí à disposição e disponível para ajudar todo mundo a chegar onde de fato todo mundo quer e todo mundo merece. Perfeito. Vanessa, mensagem final para o nosso espectador, se você quiser, olhando para aquela câmera, para que a gente possa caminhar para o encerramento. Primeiramente, agradecer a todo mundo que está assistindo esse podcast. Eu espero que, de fato, a gente tenha entregado um conteúdo de valor aí para vocês. E, principalmente, se alguém viu, se identificou com a minha história, com a minha história de ter mudado de vida por conta do inglês, por conta do intercâmbio, eu quero deixar a mensagem que é possível. Eu sou a prova viva disso. E é o que eu sempre falo para todo mundo que vai lá na Seda, que quer ser nosso aluno, que está buscando aprender inglês, faça, somente faça, porque a gente não é uma árvore para nascer, crescer e morrer no mesmo lugar. Então, invista na carreira de você, invista no seu futuro, aprenda um outro idioma, não limite a sua carreira, a sua vida só a um lugar. Queira morar num lugar onde você possa escolher. Se você quer morar no Brasil, você escolhe morar no Brasil. Mas o inglês ele pode também te abrir portas. Então, escolha. O inglês ele te dá o poder de escolher. Escolher o que você vai fazer com a sua vida, com a sua carreira e com o que você quiser fazer dela. Perfeito. Pessoal, estamos caminhando para o final do nosso programa, nosso terceiro episódio do Café com Dourado. Para mim foi um prazer inenarrável estar aqui presente à frente de vocês, aprendendo um pouco mais. Cada 15 dias a gente tem os nossos episódios e eu sempre saio daqui enriquecido de conhecimento. Com certeza estarei lá aumentando as minhas turmas, meus dias lá na Seda, tá? E a gente vai conversar sobre isso depois, Marco. Deixa com a gente. E convido a você a conhecer um pouco mais sobre o projeto da Seda, sobre a Seda College no Brasil, para que você possa também virar fluente em inglês. Pensa um pouquinho diferente, tá? Vai lá, pensa Seda e qualquer dúvida, estamos aqui nos comentários, nas redes, nos segue, para que a gente possa bater um papo. É isso e até o próximo episódio.